Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossas convidadas de hoje, Thaís Witt e Cássia Witt, que são do projeto Interação. E vamos falar um pouquinho então a respeito da inclusão de pessoas, né, com deficiência na sociedade. Thaís já esteve aqui no programa, né, já esteve aqui. A Cássia é a primeira vez, prazer em recebê-las aqui. Prazer é todo nosso de vir ao seu programa e mais uma vez falar do nosso trabalho e de um assunto tão importante para a sociedade, para cada pessoa que também tem a sua deficiência. Importantíssimo, né, Thaís? Agradeço o convite de estar aqui. Thaís, ou a Cássia, eu gostaria que você explicasse, né, para os nossos telespectadores o que vem a ser uma sociedade inclusiva. O que é isso? Então, a sociedade inclusiva é aquela que não apenas integra a pessoa com deficiência na sociedade, mas também a diversidade. Compõe, se prepara no sentido de tornar mais acessível os recursos, tanto na área educacional, tanto na área do trabalho, na área da saúde e do seu dia a dia mesmo. Então, é preparar os recursos para que a pessoa com deficiência ela tenha uma vida com melhor qualidade, uma vida mais saudável. Uma qualidade de vida, né, Thaís? Bom, você está comentando, e nós estamos falando, né, a respeito das pessoas com deficiência. Vamos explicar então para os nossos telespectadores o que vem a ser deficiência, porque normalmente a gente fala em deficiência, a primeira coisa que vem é a deficiência física, né? Acho que é a cabeça da maioria das pessoas. E nós sabemos que tem a deficiência visual, deficiência auditiva, não é verdade? Vamos explicar então o que é a deficiência e cada uma delas? Então, ser deficiente é um estado. Assim como foi dito em outros momentos, portador de deficiência. Então não se porta uma deficiência, não se porta uma dificuldade, não é um documento, não é um objeto. Mas você está no estado. Então hoje estou aqui podendo chegar, podendo ouvir, podendo andar, ter a minha capacidade intelectual, mas com alguma doença, com algum comprometimento, eu posso adquirir essa deficiência. Então, no caso, posso ter um comprometimento físico, no caso, deficiência física, posso ter um comprometimento visual, baixa visão, perda total da visão, posso ter um comprometimento auditivo ou uma perda da audição, ter um comprometimento intelectual, que isso também limita a minha capacidade no ato de pensar. Então, cada deficiência tem uma maneira de dar os nomes, de definições, de conceituar. De cada um, né, uma maneira diferente, uma maneira que inclusive a população e vocês, né, de poder ajudar essas pessoas. E nós podemos estar temporariamente deficiente. Então a pessoa não precisa... Isso é importante também, né, temporariamente pode acontecer. Então as pessoas acham que na família não tem ninguém deficiente, mas hoje em dia tem muito AVC. Então, ou a pessoa quebra uma perna, então ela pode estar temporariamente deficiente. Exatamente, e vai fazer o tratamento e voltar, né, provavelmente uma vida normal como era antes, não é verdade? E também dentro da deficiência, você pode nascer com essa deficiência, no caso ser congênito, ou adquirir ao longo da vida. Então não sabemos o dia de amanhã. Exatamente. Então, ou seja, não vamos discriminar ninguém, né? Acho que é importante todo mundo pôr isso na cabeça. O deficiente, né? Pessoas com deficiência, eu acho que tem que ser tratadas de igual para igual, como todo mundo, não é verdade? E deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a maioria dos prédios, dos locais públicos, não tem acesso assim para deficiente? Por que acontece isso? Deveria ter uma lei, alguma coisa obrigando, né, todo mundo, né, principalmente as repartições públicas, não é verdade? Tem-se leis, mas como percebemos, os prédios, a própria estrutura física é antiga. Aí já fica difícil de adaptação. Fica difícil, as escadas, um simples degrau já limita a pessoa com cadeira de rodas a ter acesso àquele espaço físico. Ou uma porta mais estreita, como vou passar a cadeira de rodas naquela porta mais estreita? Assim como a faixa tátil para a pessoa com deficiência visual com a sua bengala, que isso começa e depois não termina, né? Não há uma continuidade para que ela possa chegar ao local, né? Ou até mesmo, como percebemos nas ruas, tem em frente às lojas também encontramos os obstáculos que podem atrapalhar essa mobilidade da pessoa com deficiência visual. Orelhão, uma lixeira, isso atrapalha, né?
Exatamente. Inclusive, a gente pode observar no centro da cidade a maioria das calçadas, né, que tem aquela rampa, né, rebaixada, para facilitar tudo isso, para facilitar a pessoa, né, com problema aí de deficiência. Não é isso? Inclusive, tem nós estávamos acompanhando um deficiente visual e ele é de São Paulo. E ele veio conhecer aqui o mercado municipal. Ele foi impedido de entrar com o cão-guia. Aí nós saímos, fomos no supermercado e também fomos convidados a sair. Na hora da porta estava um professor da faculdade daqui de Poços. Ele começou a bater boca, que ali não era lugar de cão, mas aquilo ali ele estava trabalhando. Então aí nós conseguimos a lei para ser colocada lá no estabelecimento, mas até hoje não foi. Levamos para a prefeitura e nada foi feito. Então falta informação e boa vontade. Eu acredito que falta muito boa vontade, porque isso já era, né, se já aconteceu, já era para ter tomado algum tipo de providência para ajudar essas pessoas, né? Inclusive, vocês podem dizer melhor que eu, esses cães já são treinados, são adestrados para isso, né? Então são cães que não atacam ninguém, pelo contrário, eles vão ajudar aquela pessoa, no caso aí o deficiente visual, não é isso? A ser conduzido, né? Mas são coisas no dia a dia. Então, infelizmente a gente vê essas coisas, algumas né, lojas, alguns espaços estão se adaptando aos poucos, mas precisa de maior boa vontade, conhecimento. Que todos, né, se adequam, né, e até mesmo a informação, né, de como tornar aquele lugar mais acessível para as pessoas. Né? Percebemos que como você pode promover uma mudança se você não tem essa consciência, não tem essa informação. Então é necessário aonde ter essa informação. E as instituições podem propiciar essas informações, trazer de como é possível fazer uma rampa, como é possível o corrimão, a barra. Thaís, isso é muito importante, né? Então, quem estiver nos assistindo, né, que for proprietário de casa, de supermercado, enfim, de qualquer empresa, né, que pode procurar pelas instituições que vão receber todas as orientações necessárias, não é isso? Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com as nossas convidadas Thaís e a Cássia Witt, né, do projeto Interação. Vamos falar um pouquinho, né, da inserção dessas pessoas com deficiência na educação, na escola, né? Como que são essas escolas? Elas estão preparadas hoje em dia? O que vocês acham para receber essas pessoas? Atualmente já podemos perceber que tanto a rede municipal quanto as escolas particulares estão se preparando melhor quanto a esse assunto de acessibilidade. Até os recursos pedagógicos também, quanto à estrutura física. Então percebemos que algum SEI já está preparando rampas, percebemos que há uma implementação de cuidadores na rede municipal, que é um investimento muito importante, tanto para essas pessoas, essas crianças que estão com deficiência na escola, que precisa de um amparo maior, né, para auxiliar tanto o professor em sala de aula, quanto uma melhor qualidade mesmo diante da escola. Thaís, uma curiosidade, tem algum curso, alguma coisa que esses professores têm que fazer ou que possam ser feitos para poder atualizar e estar preparado para receber essas pessoas? Tem? Tem. Até mesmo a prefeitura, ela oferece junto com as instituições, a DEFIP, a DV, a PAI, Taxa de Coimbra. Percebemos que é uma relação muito próxima entre essas instituições e a Secretaria de Educação, no caso o SEDET também. Todos eles estão muito próximos, unidos, promovendo esses cursos, tanto para profissionais quanto funcionários ou interessados nessa relação, nessa área educacional, para realmente aprimorar tanto as suas técnicas, seus conhecimentos, como as suas habilidades. Poder dar um melhor atendimento. E é importante para as crianças. Por exemplo, tem uma festa junina, uma criança cadeirante participar do grupo sem nenhum preconceito. Isso é tanto para a criança que está deficiente, quanto para os outros coleguinhas, né? Então isso é muito importante. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Poder fazer essa interação, não é verdade? Sim. Fala uma coisa, os futuros professores,
eles serão obrigados a aprender aquela língua brasileira de sinais ou não? Já as próprias faculdades preparam os profissionais, mas sabemos que cada profissional também, após a graduação, precisa se especializar, buscar estudar, buscar aprimorar e até mesmo com a própria experiência e vivendo diariamente com as pessoas com deficiência, é que vai melhorando essa percepção, esse feeling mesmo, porque não basta ter só o conhecimento teórico, é importante ter essa percepção, essa sensibilidade. Então, as faculdades já percebendo isso, as instituições percebendo isso, e os próprios profissionais também buscando se auto-aprimorar. Eu acho que é importante, todo mundo não perde nada em aprender um pouquinho mais, não é verdade? Vamos falar um pouquinho então a respeito de saúde, né? A pessoa com deficiência, como que seria assim a parte médica? O médico tem obrigação, deve explicar para a pessoa que tem essa deficiência o que é a deficiência, o que pode acontecer, os riscos e o que tem que ser feito em casa também. E também acredito que orientar um pouco as famílias, não é verdade? Então, todo médico tem a sua abordagem, mas percebemos que há algumas mães, alguns relatos, que essas famílias nem sempre estão preparadas para ouvir o que realmente seu filho tem, qual é a deficiência. Algumas informações são trazidas superficialmente e aí, no caso, os familiares ficam perdidos sem saber o que fazer. Então é necessário procurar as instituições, é necessário muitas vezes pesquisar, até mesmo essas mães procuram na internet maiores informações, só que ficam muitas vezes assustadas com aquilo que elas pesquisam. Então realmente, como foi perguntado, é necessário que esses médicos se preparem, tenham uma sensibilidade na hora de falar com essas famílias. Saber como explicar, não é verdade? Para todo mundo poder entender direitinho e tratar, né, essas pessoas, não é verdade? Que eu acredito que tem que ser com o maior carinho possível, tem que conversar com carinho, né, Thaís? De uma forma mais amorosa, mais Exatamente. delicada. Me fala uma coisa, essas pessoas, né, com deficiência, tem alguma lei ou tem alguma coisa que, por exemplo, se eles precisarem de uma prótese, órtese, qualquer coisa, algum aparelho auditivo, eles têm onde recorrer? Por exemplo, pessoas carentes que não têm como comprar, têm onde recorrer para resolver esse problema? Sim, dentro das próprias instituições, eles são encaminhados. No caso, dentro da deficiência física, na própria DEFIP, tem um encaminhamento. Tem alguns próprios hospitais que também favorecem essas hortas ou num custo menor ou gratuitamente. Então, que dá o suporte, né, que necessita. Porque muitas pessoas, às vezes, uns anos atrás, tinham que ir para São Paulo. Então a DEFIP ela é um suporte muito importante para a família, né? Isso é importante. E quanto aos medicamentos? Por exemplo, a pessoa com deficiência tem direito a algum medicamento? Eles têm, por exemplo, pessoas sem recursos para adquirir esse medicamento? Então aí no caso está relacionado ao SUS. Porque até mesmo que não tenha deficiência, mas no caso da diabetes, isso levando o laudo, juntamente trazendo essas informações da sua patologia, da sua deficiência, consegue alguns medicamentos da área, mas até mesmo a diabetes, sabemos que se for tipo 1, essa consegue até o glicosímetro para fazer essa manutenção. Mas se ela não for do tipo 1, que só usa o medicamento, ela consegue sim na rede pública, mas também tem uma quantidade limitada, né? Eu gostaria que vocês pudessem explicar um pouquinho, né, para os nossos telespectadores o que vem a ser reabilitação e habilitação. Tem como se fazer isso? Então, reabilitação é você trazer a pessoa, as suas habilidades, aquilo que ela deixou de ter por um momento, e trazer aos poucos o movimento, trazendo aos poucos para a sociedade, trazendo aos poucos para o convívio. Então são vários aspectos. O reabilitar pode ser no aspecto físico, motor, psicológico, social, porque para integrá-la na sociedade é todo um preparo. Não é simplesmente posicioná-la numa escola, mas dar subsídios para essa família, acolhê-la. É importante também que a escola esteja preparada. No mercado de trabalho, é importante também que essa empresa tenha
os recursos necessários para trazer essa pessoa com deficiência. Mas também essa pessoa com deficiência precisa estar preparada para o mercado de trabalho. Então são inúmeras as situações que é preciso preparar, reabilitar essa pessoa e ao mesmo tempo habilitar para novas condições, para que ela tenha uma melhor condição naquilo que ela está apta a exercer. Então essa pessoa tem que estar habilitada, né, para poder exercer a função, o cargo que se pretende na empresa. Não é isso? Então não basta que a empresa, né, abra a vaga, a pessoa também tem que estar preparada. Isso. Tem que se preparar para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Eu sei que vocês trouxeram, né, algumas fotos, alguns slides para mostrar, né, eu acredito que é legal mostrar para os nossos telespectadores a respeito do trabalho de vocês. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia, com as nossas convidadas Thaís e Cássia. Bom, como eu falei antes dos comerciais, eu gostaria que vocês mostrassem, né, um pouco do trabalho de vocês. Inclusive, eu sei que trouxe alguns slides, algumas fotos, né, para mostrar para os nossos telespectadores. Podemos? Podemos. Então, até mesmo com a pergunta que foi feita da questão da deficiência, uma grande e maravilhosa frase de Mário Quintana, que é deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições que outras pessoas ou sociedade em que vive, e sem ter a consciência de que é dono do seu destino. Então, que legal, que bonito. Importante nós termos essa liberdade de movimentar, de ir e vir, de se expressar. Lógico. E aí, onde que é aí, Thaís? Foi em São Paulo, na Reatec, uma feira internacional de tecnologia assistiva. Então, é promovido para que outras deficiências, várias empresas possam mostrar que há de mais atual na área da tecnologia e as apresentações do grupo. E vocês foram com as pessoas daqui de Poços para São Paulo, não foi isso? Com os nossos alunos, tanto da DV quanto da DFIP. Tem mais? Essa foi a Semana de Luta dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu no shopping na semana passada, e foi possível ter 3 apresentações com o grupo Interação. A DV, a DFIP e a Tati de Coimbra. E até mesmo no shopping teve a vivência, o Comped realizou esse evento para que conscientize as pessoas da importância de estar na posição de uma pessoa com deficiência. E com isso também estimula a paciência, o amor, o cuidado. Então foi um evento muito importante. E até mesmo o Rafael Santos, que é um jornalista, ele colocou um depoimento no shopping com as fotos das pessoas com deficiência. Olha que legal. Com todas as deficiências. Foi muito bonito. Foi um trabalho muito bonito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes de eu seguir a próxima slide. As famílias desses deficientes participam junto com eles? Ou alguns? Algumas famílias. No caso, nós temos grupos, até mesmo na DFIP, onde os familiares dançam com os alunos. Eles participam. Você pode perceber essa entrega. Sabemos que algumas famílias realmente não comparecem nas apresentações, nos eventos. Que pena, né? Infelizmente. Eles que pedem, porque cada dia a evolução deles é muito intensa. Por que você acha que essas famílias não acompanham? Qual o motivo? Cada um tem uma justificativa, mas quando percebe que o outro, o seu filho, o seu primo, o seu irmão, a sua mãe, um familiar seu, está lhe dando o seu melhor, seja um movimento de uma mão, seja um olhar. Porque isso é importantíssimo, né, para o aluno. E às vezes a família, não sei, acredito eu, possa às vezes não querer aceitar, né, aquela aceitação que tem uma pessoa com deficiência, não é isso? Porque aí tem o estereótipo de beleza, o que é perfeito. Mas percebemos pelos movimentos dos nossos alunos de como é perfeito cada gesto que eles fazem, porque eles estão fazendo o melhor de si. E o que nós estamos ali no projeto fazendo é estimulando que essas potencialidades possam aparecer cada vez mais. E que essas famílias participem junto com vocês desse trabalho, né? Tem mais alguma foto? Então nós temos 2 projetos, que é o projeto Interação Dança Adaptada,
No caso, a DEFIP é patrocinada pelo DME, com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, e temos também o projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, que é o projeto municipal, com incentivo da construtora Etapa, que nos patrocina. Que bom, Thaís, que legal. E temos apoio da Secretaria de Esportes e da Prefeitura. Então é possível ampliar cada vez mais esse nosso trabalho. Mostrar. Tem mais? Tem mais? Tem. Vamos lá. Foi uma conferência da assistência social no Senacom com os nossos alunos da DV, que também é um movimento muito importante para eles, para que a sociedade possa percebê-los e eles também ir para a sociedade. Lógico. Esse é um movimento também que teve a jornada especial, que também é de trazer a melhor condição de saúde mesmo para essa idade tão especial que é a terceira idade. Então, foram 3 dias de atividade, de exercícios físicos ministrados com ginástica, com alongamento, yoga, ginástica, legal, cadeira. Então, é a dança, no caso onde a deficiência auditiva ou o surdo, qual é a comunicação dele? Seja pelo corpo, é tão expressivo, então, aqui no caso é a dança. Que é o que você gosta de fazer, né, Thaís? Thaís e Cássio, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas antes, eu gostaria que vocês deixassem, né, alguma mensagem para os nossos telespectadores. Que os nossos olhos sejam olhos mais amorosos. E se alguém quiser conhecer o trabalho de vocês, parece que tem no Facebook também, não é isso? Pode comentar com os nossos telespectadores. Então, o projeto ele está no Facebook, tanto particular, Thaís Moraes Witt, quanto Cássia Witt, dentro dos sites das instituições, a DV, a DEFIP, e também temos grupo Interação, que é possível as pessoas se interar dos movimentos, do que está acontecendo, as apresentações dentro e fora de Poços. Que legal, Thaís. Thaís e Cássia, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.